durante alguns segundos eu lembro de ter pedido para Deus mais uma chance só. Eu quero viver uma vida incrível. A gente percebe, quando a gente vê, por exemplo, alcoolismo, drogas e tal, a gente nota, às vezes, é um vício muito mais amplo. Você olha, é muito mais fácil de detectar, por exemplo, esses vícios, assim. Mas e para aqueles vícios? Eu não sei se eu estou falando a palavra certa, se é vício ou se já é uma compulsão. Eu queria entender justamente isso. Sei lá, o cara que é viciado ali em contar uma mentirinha, sabe? Ou outro que é viciado em procrastinar. Sabe, o cara que é viciado ali em masturbação, só que ele não percebe isso. Tem diferença? Os cabelos, por exemplo, tem gente que arranca cabelo. Cara, tipo, tem diferenças disso, de vícios para vícios? Uns são muito piores do que outros. Como é que você identifica? Como é que eu sei que eu sou viciado? Sim. Entendeu? Então, são dois pontos assim bem distintos, né? Da filosofia que ele falou, sensacional. Já a parte mais biológica da coisa a explicação é bem diferente mesmo, né? Quer dizer, diferente não, no final das contas estão unidas, né? Mas, por exemplo, transtorno de você arrancar e até às vezes comer o cabelo já está mais ligado a um transtorno de obsessão compulsão, né? Já é uma outra coisa, já é um transtorno bem mais grave que geralmente aparece em fortes ansiedades. Os outros que você falou, masturbação, procrastinação, mentira. O cara fica contando mentirinha, de mentirinha em mentirinha. Exato. Aí já fica naquele de transtorno do próprio controle de impulso. Sim. Né? Se você parar para pensar, ontem aconteceu isso. Foi ontem, do Will Smith, né? Essa coisa do... Sim. O cara, assim, ele pode até premeditar daquilo, mas, a meu ver, parece ele não controlou a raiva dele, né? Então... a gente pode não ter certos diagnósticos marcados no DSM-5, mas temos nitidamente um descontrole ou um vício que você causa, sim, um sofrimento para si e, às vezes, para a sociedade. Agora, tem hierarquia entre eles? Claro que tem. Um viciado em crack, né, não é igual a um viciado em masturbação, né? Um vai morrer e pode até provocar danos severos para outras pessoas. O outro vai ter um dano crônico atenuado, né? Que simplesmente, se ele não pode até não acreditar que aquilo seja um dano, porque é quase imperceptível, né? Ele não vai entender ali que o dano é na sua essência. Então, temos sim, diversas hierarquias. Essas nomenclaturas, elas são um pouco confusas mesmo, porque muda de acordo com a psicologia, com a psiquiatria, com a filosofia. Mas você tem graus, então, assim? Você pode fazer, assim, uma hierarquia, com certeza, até mesmo pela lesão que está acontecendo, se é uma dependência química direta, ou até mesmo assim, uma mentirinha, ela não vai gerar esse mesmo problema, mas você pode colocar a vida de uma pessoa em risco, você pode ser assassinado, né? Por uma mentira. Então, assim, seria um dano maior do que o próprio crack. Mas a gente faz, sim, uma hierarquia que, calma, também dá para... Né, não é tudo a mesma coisa. Né? Agora, em termos biológicos, assim, me parece que há alguma flutuação, assim, o negócio é meio lábil. A gente tem umas percepções de uns vícios... Eu até queria entender, assim, se a origem do vício, biologicamente, é neuronal, é psicológica, é química, é hormonal... Ou pode ser tudo isso e ao mesmo tempo... sou viciado em sexo, por exemplo. Sei lá, tem uns artistas, uns caras assim que sou viciado em sexo, não consigo ficar sem transar. Sei lá, é o quê? É químico isso? Ou é o cara que... Ou ele entrou numa compulsão? Essa resposta é de extrema dificuldade. Você fala, não, os psicólogos vão falar, não, é mais psicológico. A parte da filosofia vai puxar, não, olha, isso aqui é um erro estrutural da alma humana. A psiquiatria já vai puxar totalmente para o neuroquímico. Então, totalmente não. Existe ali, de fato, um equilíbrio entre as forças, né? Agora, a gente tem, de fato, um cérebro que funciona, uma máquina cerebral que funciona de acordo com a busca do prazer e recompensa. Né? Então, evita-se a dor e busca-se a recompensa. Isso, para algumas pessoas, funciona exacerbadamente 10 vezes mais do que outra pessoa. Então ela sente muito prazer
E quando ela sente o desconforto, ela sente muito desconforto. Grande frustração. Então, isso pode piorar o impulso dela. E uma curiosidade aqui é que existe uma anomalia genética que é o super-homem, né? XYY. É um cromossomo triplo em que esse super-homem ele fica muito mais impulsivo. Ele não controla os impulsos dele. Essa população você vê mais na cadeia. É bem interessante isso, porque eles são mais agressivos. Eles não controlam a violência e nem o estupro. Então, quando eles estupram ou agridem alguém, naquele momento eles não conseguiram conter, né, de uma fórmula talvez muito forte, uma força muito forte, e quando eles sentem o desprazer daquilo, a culpa, é ainda mais perigoso, porque eles podem vir a matar a vítima, principalmente com questão de estupro. Acabou o prazer no orgasmo, eles vão sentir o desprazer, a dor, o sofrimento, a frustração, eles podem matar a vítima. Você tem uma porcentagem, assim? Não tenho, de cabeça não. Não dá não. pra saber, né? Também não sei cabeça, se daria pra calcular, mas talvez, né? Essa pesquisa foi bem interessante, é antiga, já tem mais de 30 anos. Que loucura. E isso tudo é muito interessante. E você tem essa parte cerebral que também está responsável. Agora, dentro desses artistas, não consigo controlar isso ou aquilo, você também tem que pensar em outras causas. Por exemplo, a bipolaridade, que você está aumentando bastante a libido daquele paciente, né? Ele aumenta e fica descontrolado. Ele não consegue mesmo controlar o humor dele, não consegue controlar a alegria, às vezes, ou a irritabilidade, não consegue controlar os impulsos sexuais, os gastos. Né? Então, às vezes, né, aquela pessoa que dorme muito menos e tem uma energia muito maior dentro da parte maníaca da bipolaridade. Né? Então, também tem um transtorno que, nesse caso, hoje diz que é um transtorno inflamatório, inflamação do tecido cerebral, e também um transtorno do ciclo circadiano, do sono. E hoje está começando a ver que aquele humor ele é um pouquinho diferente do que a gente pensava, né? Não é só a serotonina, noradrenalina e dopamina. Tem algumas coisas a mais aqui nos marcadores inflamatórios, né? Então, você entende? A pergunta é muito difícil de responder, demais, né? Claro. É difícil mesmo. Agora,